Olá pessoal, eu sou Eliana Agassi de Castro, estou com o Eduardo, que é o coach, e o professor Miguel, que é um psicanalista. Nós vamos continuar agora dando prosseguimento ao assunto que nós já viemos tratando no último encontro, que falava sobre o respeito. E hoje vocês terão uma maior oportunidade, vamos dizer assim, de se aprofundar no assunto e também de nos mandar questões futuramente daquilo que vocês tiverem dúvidas, tá? Outra coisa que eu gostaria de passar para vocês é o nosso telefone para contato, é o 2684-5572. Esse telefone é para caso vocês queiram passar por um dos nossos cursos. Nós temos um curso chamado Clube do Bom Atendimento, que é um curso que prepara o profissional para ser um especialista em atendimento de qualidade. Nós vamos estar muito felizes em falar com vocês e poder ajudá-los de alguma maneira. Muito obrigada pela atenção. Então, voltando a falar sobre respeito, eu vou perguntar um pouquinho para o Edu agora. Edu, em que momento, qual é o teu sentimento quando você está numa situação na qual te parece que não está havendo um respeito por você? Você está num grupo, vocês estão conversando e de repente você se sente entristecido por algo que algum amigo, que alguém do grupo, ou alguém de fora que acabou de chegar no grupo e te tratou de uma maneira diferente. E você se sentiu desrespeitado. Qual é o teu sentimento? O que significa para você o respeito? Bom, eu acho que se isso ocorre, com certeza não é uma situação muito bem-vinda, né? Uma situação um tanto quanto desconfortável. Para mim, esse sentimento ele é um sentimento negativo, né? Então não é muito bem-vindo, eu diria. Eu creio que nesse caso ocorre uma falta de conexão, né? Uma falta de sintonia e conexão. Pode ser proposital? Pode ser que sim, pode ser que seja feita propositalmente, sim, da parte de quem está emitindo, né? Expressando essa comunicação. Pode não ser, mas de qualquer forma é algo desconfortável. E eu vejo que o desafio é você transformar em algo confortável para você, né? A partir de você. Que gerando conforto em você então consegue repassar algo confortável, aparentemente, mesmo que não seja, mas consegue passar algo confortável para o outro, né? Então você seria como se fosse um catalisador. Então você iria receber algo desconfortável, processar, transformando em algo confortável para repassar algo bom, né? Da melhor forma possível. Obviamente que nem sempre isso é possível, não vai ser algo tão bom que você vai conseguir processar e repassar. Mas quanto melhor for esse processamento, melhor é a sua reação. Tá. Edu, você teria uma frase que você poderia dizer ou pensar na hora que te aliviasse esse sentimento negativo? Sim. Houve uma desconexão, houve uma falta de sintonia. Ok. Sim, é a frase que me faz entender o motivo do desrespeito. Sim, faltou conexão, faltou sintonia. Muito bom. E pode ser proposital, pode não ser, mas como é muito arriscado julgar, então a gente fica no campo da assertividade, onde você pode dizer que faltou desconexão, faltou conexão, faltou sintonia, houve uma desconexão. Ok. Professor Miguel, e no seu caso, tá? Em que momento e como você reagiria numa situação na qual você se sentisse de uma certa forma desrespeitado? Você pensasse, olha, não gostei disso, eu fui desrespeitado, não me respeitaram como eu gostaria. Que sentimento vem para você e como você reage a esse sentimento? Eu posso te responder isso citando um exemplo, um fato que ocorreu. Certa ocasião, a gente estava num churrasco, num domingo, e algumas pessoas chegaram para se juntar ao grupo, e uma dessas pessoas sentou bem do meu lado. O senhor sentou bem perto, meia idade, sentou bem perto do meu lado. Falei, bom, legal, agora eu vou conhecer uma pessoa nova, trocar umas ideias, ver quem é essa pessoa, o que ela faz, como ela é, né?
E ele simplesmente pegou o celular e ficou o tempo todo mexendo no celular, olhando lá as coisas lá do celular. Eu tentei puxar a conversa com ele respondia de forma bem simples, monossilábica, e eu fui tentando e ele continuava no celular e eu desisti, né? Então, o sentimento que me ocorreu naquele momento, um sentimento de frustração, né? Que eu perdi a chance de conhecer uma pessoa ou de aprender alguma coisa que fosse útil, e fiquei com um sentimento de frustração pelo fato dele ficar atento ao celular e não deu atenção para mim, e me senti desrespeitado e deixei para lá. Daqui a pouco também eu já saí, já fui para perto de outra pessoa e deixei ele lá no mundo do celular dele lá, né? Então é muito bacana isso que o professor Miguel está dizendo, quer dizer, ele soube aproveitar uma situação negativa e transformá-la em algo positivo para ele. Naquele momento ele se sentiu insatisfeito e foi procurar uma outra pessoa com a qual ele pudesse se relacionar melhor. E eu acho que o importante disso tudo, quando a gente está falando em respeito, para fixar bem o sentimento de respeito, vamos dizer assim, o que você poderia fazer? Você quer saber se você está tendo atitude de respeito com relação ao outro? Se coloque no lugar do outro. Se você estivesse no lugar do professor Miguel, no momento em que ele estivesse conversando com você, e você com a outra pessoa, vamos dizer assim, e a pessoa mexendo no celular, será que você gostaria de estar passando por essa experiência? Então, você quer estar numa situação de respeito, você quer ser respeitado, comece a respeitar o outro também. Às vezes, a gente não fica muito atento daquele sentimento que nós estamos despertando no outro, mas a gente está super atento no sentimento que o outro desperta na gente. Às vezes, é muito mais fácil a gente reclamar do outro, mostrar nossa insatisfação com o que o outro está fazendo com a gente, mas nós somos incapazes de reconhecer que nós estamos despertando uma tristeza, uma insatisfação no outro. Então, quer mudar a sua vida? Quer mudar esse ponto hoje no teu ambiente de trabalho? Todos conversarem com você, trate com respeito. Se você não sabe do que a pessoa está falando, responda: "Ai, sinto muito, eu não sei, eu não posso te ajudar." Mas nunca deixe de dar atenção para aquela pessoa, porque lembre-se que vai ter um momento que você vai precisar de ajuda de alguém e a pessoa não vai poder te ajudar ou não vai te dar a atenção que você gostaria. Tá bom? Então vamos para a próxima questão. De que forma o respeito pode influenciar positivamente a vida das famílias brasileiras? Edu, o que você teria a dizer sobre isso? Eu acho que nesse caso o respeito ele é sinônimo de vida, né, e de saúde. Saúde em que sentido? Em saúde mental, né? Então o respeito ele promove vida e saúde mental. Eu diria que seria um dos pilares, né, de uma família saudável, funcional, equilibrada. Então eu diria que ele promove saúde mental. Muito bom. A melhoria nesse aspecto, porque uma família com saúde mental, ela tem muita coisa, né? Então, não necessariamente essa família ela precisa ter recursos financeiros abastados, ela pode viver com recursos financeiros mínimos, mas se a saúde mental estiver boa, ela consegue administrar e fazer grandes coisas ali, então ela consegue ter um equilíbrio muito bom. Eu diria que o respeito ele é sinônimo e promove a saúde mental, e que é o grande benefício, o grande pilar para a família, né? Para a família, para a formação, né, dos indivíduos da família, sim, né, dos componentes da família. Isso, aquela serenidade, né? Aquela serenidade de falar, olha, faltou dinheiro, mas com a saúde mental, né, ali ajustada, a família ela consegue caminhar. Né? Mesmo com recursos. Mesmo, né? com poucos recursos. Sim, escassos. Professor Miguel, o que você diria sobre isso daí? Como que o respeito pode influenciar positivamente a vida das famílias brasileiras?
O Eduardo foi muito feliz, né, quando ele explanou as ideias dele. O respeito, de fato, é o alicerce. Sem o respeito, vai se fazer o quê? Ele é o início, ele é o começo, para depois, a partir dele, outras coisas também se construírem. Então, se não houver respeito, praticamente não tem o que fazer. E isso é válido para a família, é válido numa empresa, numa instituição. Enfim, o respeito é o início e a base do processo da boa comunicação. Bom, e para fechar um pouco essa questão também, se você quer ter uma família que vive em paz, que vive em harmonia, comece a usar o por favor, o obrigado. Filho, por favor, você pode fazer isso? Filha, olha, muito obrigada, você me ajudou muito. Se você começa a usar, se você começa a ter atitude de respeito dentro de casa, é quase 100% de certeza que os seus filhos vão adquirir, vão aprender dessa maneira, vão adquirir esse aprendizado. E lá na frente, eles vão ter dificuldade em se relacionar no meio social, no meio profissional. Então, sempre pense, se eu quero uma família norteada pela paz, pelo amor, eu tenho que, assim, me acostumar a levar a paz, a levar o amor para minha família. Então eu vou falar baixo com os componentes da minha família, eu vou pedir tudo o que eu precisar com a educação, eu sempre vou ter cuidado para falar com a minha família, porque nós temos o hábito de muitas vezes, por ser da família, a gente fala do jeito que a gente quer. A gente não coloca um filtro naquilo que a gente está falando, porque é da família. Mas a gente se esquece que os nossos filhos estão aprendendo com a gente. E lá na frente eles vão ter esse problema, porque naquele momento ele não está entendendo que você não está usando o filtro e que quando ele está fora de casa ele tem que ter um filtro para saber o que ele está falando. Então é muito importante que você tenha ciência que desde pequenininho que você fale com o seu filho, com a sua filha, com o máximo de educação. Que tenham palavras carinhosas, que tenham palavras que contenham muito respeito, porque assim ele também vai crescer um cidadão de respeito. E futuramente ele vai ter dificuldade no ambiente escolar, não vai ter dificuldade no ambiente social com os amigos e não vai ter dificuldade no ambiente profissional. Então o respeito começa dentro da casa da gente. Nós precisamos plantar o respeito onde moramos com a nossa família, para que nós tenhamos uma sociedade, vamos pensar na sociedade brasileira, mais feliz, mais preparada para lidar com as dificuldades do dia a dia. Olá pessoal, estamos de volta com o Clube do Sucesso. Estamos muito felizes por estar aqui com vocês. Caso vocês se interessem em fazer um curso conosco, passar por um coach ou por um psicanalista, ligue para nós no 2684-5572, fale com a Cíntia ou com a Mariane e nós vamos ter muito prazer em atender vocês. Caso precisem esclarecer uma dúvida, caso queira falar mais da sua vida, caso queira dar um novo direcionamento na sua vida, nós vamos fazer o possível para ajudar você na sua dificuldade. Conte conosco. Ligue no 2684-5572. Dando andamento ao assunto que a gente tem falado já há algum tempo, que é sobre o respeito, nós estamos lendo algumas perguntas e respondendo de uma maneira muito clara para que você possa entender melhor como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia. A terceira pergunta é: a falta de respeito pode gerar conflito na sociedade em que vivemos? O que você acha, Edu? O que eu tenho visto é que sim. Eu dirijo muito aqui em São Paulo e eu vejo que no trânsito isso é muito visível e notável. Então, assim, é um exemplo assim, né, público, né? É um exemplo que fica para a sociedade ver ali debaixo do nariz dela, né? Que é o exemplo do trânsito, né? Então tudo que ocorre no trânsito, né?
todo o reflexo da falta de respeito, principalmente no trânsito. Depois a gente vê alguns outros setores, no comércio, em outros segmentos e tal, mas no trânsito isso é muito nítido, né? Aquela coisa, eu não vou deixar passar, aquela buzinada, aquele xingamento, é o motorista do ônibus, é o táxi, é o motoboy. Então a gente sente o caos do desrespeito, né? O reflexo desse caos no trânsito. Né? Minha resposta é sim. Sim. E você, professor Miguel? O que teríamos para nos falar? Você falou em relação ao respeito, conflito. A falta de respeito pode gerar conflito na sociedade que vivemos? É lógico que pode. Né? Então a gente lembra de uma frase antiga, eu gosto de frases curtas que sintetizam o pensamento. A frase dizia assim: respeito é bom e faz bem para os dentes. Então a primeira vez que eu ouvi essa frase eu não entendi bem. Não sabia se era pasta de dente, o que fazia bem para os dentes, né? Mas depois eu refleti e entendi, né? Que o desrespeito pode provocar uma reação imprevista e até violenta da outra pessoa. E se ela reagir de forma violenta, pode fazer bem para os dentes da pessoa que desrespeitou. Então pode causar conflitos, claro. Sim, é a causa de muitos conflitos, porque ninguém gosta de ser desrespeitado. Alguns vão deixar para lá, outros vão ficar frustrados e não vão falar nada, mas tem alguns que vão reagir, sim, ao desrespeito. E a reação pode não ser das melhores. Né? É até perigosa às vezes, né? Às vezes pode ser até perigosa, como o Edu falou agora do trânsito, né? Quantas vezes a gente ouve falar, olha, o carro brigou com o outro parou, outro foi lá, deu um tiro, o outro bateu no outro, olha. Às vezes um acontecimento pequeno, porém desrespeitoso com o outro, né? Provoca até uma morte, pode provocar até uma morte. Né? E para completar também, né, o que ocorre é o seguinte, o desrespeito, como o professor falou, ninguém gosta de ser desrespeitado. Então, a partir do momento que você é desrespeitado, vem o que? Aquela sensação, né, de justiça, de injustiça e a presença de injustiça, a ausência de justiça, e aquilo pode, de certa forma, mexer com você, né? Pode... De uma forma muito brusca, né? Sim, pode colocar em erupção aquele vulcão de agressividade que tem dentro de você. Então aí que está o grande segredo. Como domar essa energia negativa. Né? Então aí que volta de novo. Então assim, isso vai vir. Né? Principalmente quando você está em busca, né, de algo mais respeitoso. Né? O respeito é bom e faz bem. Exatamente. E aí vai uma dica para você. Se você vai enfrentar uma situação de conflito porque você acha que a outra pessoa não te respeitou, haja pacificamente. Pense, essa pessoa não falou comigo, ela está falando com ela está insatisfeita com ela, com a vida dela, e eu vou deixá-la seguir tranquilamente o caminho dela. Eu não vou entrar em conflito com essa pessoa. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque você pode sair perdendo. Você pode sair muito mais triste, você pode se machucar numa situação dessa, até perder a vida, como nós falamos agora. Não vale a pena. Faça de tudo para que você possa criar situações de paz, relacionamentos de paz. Se você está numa situação que você está se sentindo desrespeitado, desrespeitada, fique fora. Só pense, não é comigo, deve estar havendo algum engano, ou essa pessoa não está bem hoje. E fique fora dessa situação. Vai ser muito melhor para você. Certo, Edu? Sim. Certo, professor? Perfeitamente. E eu acho que também é interessante a gente ressaltar aqui que se você é uma pessoa que está sempre passando por situações difíceis com o outro, porque você acha que as pessoas não te interpretam bem, seria muito interessante que você visse se você tem tratado essas pessoas com respeito. Porque às vezes a gente acha que a outra pessoa que é errada, quando na verdade somos nós. Então pense direitinho nas suas atitudes. Se você perceber que você está sempre com problema no ambiente de trabalho, com as pessoas com as quais você convive, dentro de casa, pera um pouquinho, deixa eu ver se não sou eu que estou fazendo alguma coisa que provoque toda essa situação. Reflita sobre o seu comportamento, tá? E procure colocar mais respeito em tudo que você fizer na sua vida.
A quinta questão é o que faz uma pessoa respeitar a outra. Muito bacana essa questão. Quer começar, você? Posso começar? Pode, por favor. Bom, é o princípio da ação e reação, né? Aquela pessoa que é respeitada também respeita. Aquele que é desrespeitado tende a perder o respeito também. Então são uma direção com dois sentidos, né? Então quem quer ser respeitado tem que respeitar. Muito bom. O que você falaria, Edu? Eu acredito também nessa ótica do professor, você oferece aquilo que você tem. Né? Então as pessoas que desrespeitam é porque elas são de fato desrespeitadas. Não que elas tenham que desrespeitar o próximo, mas elas receberam desrespeito, logo elas dão desrespeito. Então elas estão só repassando o que elas estão recebendo. Mas não que ela necessariamente tem que ficar cativa, né? Como se ela fosse uma pessoa condutora de desrespeito. Ela pode receber o desrespeito que atrás e pode passar o respeito adiante. Ela decide, né? Obviamente que existe um grau aí de sofisticação para que a pessoa, né, neutralize o que foi negativo para transformar em algo positivo. Mas eu acredito sim nessa teoria do professor. Ela está recebendo desrespeito, por isso ela está propagando o desrespeito, né? Aí o nosso trabalho, né, professor, é fazer com que a pessoa tenha ferramentas para fazer a absorção e transformar algo negativo em algo positivo. Eduardo, é importante que a pessoa se conscientize e transforme esse hábito de respeitar num comportamento inconsciente. Então ela não vai estar preocupada em respeitar ou desrespeitar, porque ela sempre vai ter um comportamento ético, consciente e respeitoso. Genuíno. Introjetar esse hábito, né? Aprender a introjetar e devolver isso na vida dela, no cotidiano dela, naturalmente. Então, olha, o que faz uma pessoa respeitar a outra, né? Uma dica que nós damos aqui é, se você pensar que aquele outro ser humano que você está conversando com ele também está desejoso de ser respeitado, ele está desejoso de ser aceito por você, de fazer parte da tua comunidade, onde você se relaciona com os amigos, no ambiente profissional, ele quer ser aceito também. Se você pensar que aquela pessoa, ela tem limitações como você e que também ela deseja ser amada, deseja ser querida, vai ficar mais fácil você respeitá-la, porque ela tem os mesmos desejos que você. Ela também quer ser aceita como você também quer ser. Todos nós queremos ser aceitos no ambiente onde estamos. Então, se você pensar que aquela pessoa chegou, que aquela pessoa passou por você, que ela está perto de você, e você, não, ela quer entrar no mundo em que eu também quero entrar. Ela quer ser respeitada no mesmo mundo em que eu quero ser respeitado. Isso fica mais fácil para você começar a respeitar outra pessoa, porque afinal de contas nós todos somos seres humanos e a nossa essência é a mesma, que é o desejo de amor, é o desejo de ser bem quisto, é o desejo de ser bem aceito. Então pense sempre nisso. Antes de você não respeitar uma pessoa, antes de você ter atitude de desrespeito com alguém, pense no seguinte: não, aquela pessoa também quer ser aceita, ela também quer ser querida, como eu também quero, então eu vou tratá-la bem, porque eu também quero ser bem tratado. De fato. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Exatamente. A pessoa que sabe respeitar é uma pessoa querida, ao contrário daquele que desrespeita. Ninguém gosta dele no ambiente que ele está. Exatamente, a gente quer sempre ser bem aceito, né, Edu? De fato. Eu acho que o pessoal que faz coach com você, eles estão sempre procurando uma saída para se encontrar. Sim. É um caminho para encontrar a sua essência, que de um determinado momento da vida, uma parte dela ficou perdida, vamos dizer assim. Sim, sim. Nesse contexto, né, o que ele pode resgatar seria então essa essência mais, digamos assim, mais enquadrada, né, nesse universo do respeito, né? Ele melhora muito.
Ele tendo ciência da concepção do respeito, ele tende a melhorar muito, né? Ele tende a chegar nesses patamares que o professor mencionou. Então, não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você. Então ele já sabe, fala, olha, então o que eu quero que façam para mim? Então logo ele passa a ser o quê? Um propagador do bem, né? Então cai muito nisso, sim. E quando a gente vive para o bem, a gente vive melhor, porque a gente vive em paz. Olá pessoal, estamos de volta com o Clube do Sucesso. Nós estamos tratando de alguns itens que fazem parte do curso do Clube do Bom Atendimento. É um curso que te especializa a ser um profissional de qualidade na área de atendimento. E para você se tornar esse profissional, você tem que conhecer um pouco mais sobre você, você tem que saber quais são os motivos que te levam a agir de uma maneira ou de outra maneira. E tudo isso você vai aprender com a gente, falando aqui, e um pouco mais também durante o curso do Clube do Bom Atendimento. Caso você tenha mais interesse, ou maior interesse em fazer esse curso conosco, diz que no 264-5572 e por favor fale com a Cíntia ou com a Mariane. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, elas poderão ajudá-los com a maior alegria em atendê-los. Estamos lendo algumas questões que falam do sentimento de respeito que nós temos durante os nossos relacionamentos interpessoais. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre qual a diferença entre respeito e educação. É uma pergunta bastante interessante que o Edu vai começar agora falando para nós. Sim. Então, no meu entendimento, a educação é algo que você desenvolve para aplicar um melhor respeito, né? Então, a educação é a via que te leva ao respeito, né? Então, você pode ter educação e pode não respeitar, né? Então, eu vejo assim que são um é um complemento do outro, né? Então, para que você possa entender e chegar aos patamares do respeito, você precisa de passar por um processo de educação, né? E aí, quando o assunto é respeito, seria passar por um processo de análise, de educação a respeito do que realmente é o respeito em si, na sua essência, né? Então, eu diria que um é o complemento do outro. Não a educação formal que a gente tem, né? Seria a educação escolar, acadêmica, mas eu digo a educação como processo de análise, para que você entenda o que é o respeito, para que você possa chegar nele, né? Então, poderia dizer que seria mais o processo do desenvolvimento humano? Sim, o desenvolvimento para que você chegue ao respeito. Exatamente, né? Agora, de nada vale você parar a sua vida, né? O seu ciclo da vida, para engajar num processo de educação onde você, por fim, não vem aplicar o respeito, né? Claro. Então, tudo isso há de ter um motivo maior, que é para que você possa, então, aplicar o respeito. Que aí sim você está construindo, né, aquele seu hemisfério de bem-estar, né, aquela sua bolha de bem-estar. Então aqui só para clarificar, né, a educação não é a educação escolar, né? Não necessariamente a educação escolar. Isso. Né, porque a educação ela vem no sentido mais amplo, né? Aí te propondo vias que não só ligadas à educação escolar. A educação aqui realmente é o processo de formação humana. Sim, um processo de formação, sim. Então seria um processo que te levaria à condição de respeito. Eu vejo assim, né? Tá. Professor Miguel, o que você diria a respeito disso? Olá, pessoal. É uma questão de conceituação. Nós discorremos até o momento sobre o respeito, conceituando e entendendo o significado dessa palavra, compreendendo o significado da palavra respeito, foi, acredito, até razoavelmente debatido e está suficiente. Agora vamos para
educação e depois fazer o link, a relação entre os dois conceitos, né? Então eu passaria essa pergunta para a Eliana, que é uma especialista em educação, rapidamente sintetizando o que significa, o que é a educação, Eliana. A educação é o processo de formação humana. É através da educação que a gente se forma. Então é um processo de formação humana. Então você vê que o respeito faz parte desse processo. Exato. Uma pessoa que não aprendeu esse conceito, que não aplica esse conceito, nós podemos dizer que não foi bem formada. A sua parte psíquica não foi bem formada. Então ela precisa, se isso ocorre com ela precisa ressignificar a vida dela inteira, fazer um trabalho de coaching aqui com o Eduardo, né? De psicanálise. Ou psicanálise, rever os seus conceitos, rever suas atitudes, e se ela for desse tipo, seguramente a vida dela não está indo bem. Então, se a vida da pessoa não está indo bem, isso é reflexo da própria atitude dela diante da vida. Muito legal. Então, a vida responde ao que a pessoa... Seria a condição onde ela falhou no processo educacional? Talvez não ela, né? Ou falharam com ela no processo. Quando ela foi educada, essa educação não foi bem feita e ela não aprendeu essa boa formação, e isso se reflete muito negativamente na vida dela. E é comum essas pessoas não assumirem a responsabilidade e culpar os outros. Então, quem é culpado é o governo, é a conjuntura, a sociedade, é a sorte, é a lua. Tudo é culpado, tudo é responsabilizado, menos ela. Ela está certa, né? E a vida dela não funciona, e o prejudicado é ela também. Né? E é muito importante destacar também que nós aprendemos muito com os outros. Então, se a gente vive num grupo onde as pessoas não são muito bem educadas, vamos dizer assim, é provável que nós vamos ser da mesma forma, que sejamos da mesma forma. Tá? Ao passo que nós vivemos num grupo que as pessoas são mais educadas, então, tenho sempre os dois lados. Então, onde eu estou? É importante sempre a gente se enxergar onde eu estou e onde eu quero estar. Eu posso hoje fazer parte de um grupo que não é muito educado, mas eu tenho condições de entender e de ver e de mudar a minha vida. Esse grupo hoje não está bem para mim. E amanhã eu posso encontrar um grupo que eu possa crescer de uma outra forma. Não existe exatamente um mal na situação. Tudo é um processo de aprendizagem. Se eu estou nesse grupo hoje, é porque eu tenho que estar nesse grupo, eu tenho algumas coisas para aprender. Aprender até ao ponto de eu pensar que não é mais esse grupo que eu devo fazer parte. Então vai sempre depender de você. Você vai decidir para que caminho você quer seguir. Tá? Não podemos ficar a vida inteira, como o professor Miguel fala agora, culpando as pessoas, culpando nossos pais, que muitas vezes eles também não tiveram condições de dar uma educação melhor para a gente. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer naquele momento. Mas eu agora, enquanto Eliana, eu posso fazer muito mais por mim mesma. A partir do momento que eu tenho desejo de mudar a minha vida, de fazer o melhor para mim, eu vou fazer. Então, em determinado momento da sua vida, a decisão é sua. Não existe mais um pai culpado, uma mãe culpada, não existe mais nada disso. Você vai determinar o seu caminho. E se o seu caminho é de paz, se você quer se respeitar mais, se você quer fazer parte de um outro grupo, onde o respeito está sempre norteando as relações, vai ser uma decisão sua, você que vai decidir o caminho que você quer seguir. Perfeito. Muito se ouve falar que respeito e educação é ensinado em casa. Isso é certo? Quem quer falar primeiro? Quer falar, Miguel? Por favor. Pode começar. Vai você, Eduardo. Eu acho que assim, a família, o ambiente familiar, ele ensina muito, sim. Mas cientificamente ou tecnicamente eu tenho minhas dúvidas se a família é a única referência que a pessoa tem no seu ciclo de vida.
Tá? Eu não estudei essa questão, né? Eu não tive a felicidade de estudar esse assunto a fundo, tecnicamente, cientificamente falando, mas o professor pode confirmar, né? Ele com certeza sabe se ocorre esse fenômeno, mas eu não sei, eu não tenho certeza se a referência familiar é a única referência na vida do indivíduo. Certo. Né? Então, assim, repetindo a pergunta ali, por favor. Muito se ouve falar que respeito à educação é ensinado em casa. Sim. Então, assim, partindo desse princípio, eu não sei se essa crença ela tem o 100% de fundamento. Tá? Eu acho que existem sim referências de educação e de respeito e valores referenciais que você vai se apoiando e extraindo de outras pessoas ao longo do ciclo da vida. Tá? Professor Miguel, as teorias psicanalíticas, elas dizem que a formação do caráter da criança é fortemente conduzida até os 7 anos de idade, né? Mas depois ela continua se desenvolvendo, certo? Sim. E como que o senhor poderia explicar isso para nós, por exemplo? Bom, então, voltando aqui à pergunta, né, na fala do Eduardo, num dado momento ele disse que não tem muita certeza se a educação, se ela começa em casa, com a família, né? A coisa assistente, né? Então nós podemos afirmar, com certeza, que a educação começa em casa. Ali é a origem, ali é o princípio. E depois ela vai se ampliando, vai se estendendo ao longo da vida. Mas a base é em casa. A educação é em casa, partindo de início dos pais, depois do avô, da avó, dos tios, dos familiares, que a criança tem contato no início da vida é com a família. E depois assim por diante, na escola, com os professores, quando ela vai seguindo na vida dela, né? Então, a educação, né, que falou? Muito o senhor fala respeito e educação, se são ensinados em casa. Tem que ser ensinado em casa, mesmo porque a escola não tem a obrigação de ensinar respeito. A escola ela deve ensinar conteúdos, ela deve ensinar matemática, língua portuguesa, geografia, história, e o respeito já deve vir de casa. E você vê que quanto tempo é perdido, tempo jogado fora, que os professores ficam perdendo tempo, em vez de ensinar conteúdo, ficam ensinando o respeito, coisa que não é obrigação deles e nem deveria. Os bons modos, né? Isso já deveria vir de casa, né? De casa. Mas nem sempre isso acontece. Então os professores muitas vezes se veem obrigados a fazer aquela função, desempenhar uma função que não seria dele, que deveria ter sido da família e infelizmente por N razões aí não... Sobrou para ele. Sobrou para ele. Coitado, já ganha tão pouco, ainda sobra isso para ele, né? Eu acho que é importante isso que o professor Miguel colocou agora, porque assim, não é porque os pais ficam o dia inteiro fora de casa e que eles... não é por esse motivo que eles não podem chegar em casa e educar seus filhos. Tá? É muito importante que eles saibam que se a criança ficou o dia inteiro na creche, à noite ele vai chegar em casa, ele vai banhar a criança, ele vai dar comidinha para a criança, ele vai falar quanto ele a ama, ela vai ter o pai com a mamãe com o papai, eles vão ter um relacionamento de respeito, e tudo isso a criança vai estar assimilando. Então, justificar que o motivo pelo qual determinada criança vamos dizer assim, é mal criada porque os pais estão fora de casa, também não é correto. Porque existem muitas maneiras de se educar um filho. O que os pais não podem fazer é fazer com que as escolas cuidem de seu filho. Isso está incorreto. Ele tem obrigação, ou eles têm obrigação de chegar em casa e se relacionar bem com seus filhos. Esse gesto de amor, por menor que seja só à noite, vai ser de grande significância, de grande importância para a criança, porque ela vai se sentir que se ama, ela vai se sentir amada. Isso vai ajudá-la muito no desenvolvimento dela, no desenvolvimento da formação humana dela. Então, pais, se tratem com respeito,
e tratem seus filhos, seus bebês com muito respeito também. Eles vão agradecer futuramente. Olá pessoal, estamos de volta com o Clube do Sucesso. Eu sou Eliana Gassi de Castro, tenho muito prazer de falar com vocês. Estamos aqui com o Eduardo, que é um coach, que está dando ideias maravilhosas, muito positivas, que contribuem muito para a formação humana. E nós estamos falando com o Miguel, professor Miguel, que é psicanalista. Mas hoje nós estamos falando um pouco mais sobre respeito. São assuntos que são tratados neste livro, que é o Clube do Bom Atendimento. Esse Clube do Bom Atendimento é um curso que visa preparar o profissional para se tornar um especialista em atendimento de qualidade no mercado de trabalho. E eu acho que é um curso que faz muito bem para todos nós. Então, se você tem interesse em fazer esse curso conosco, é um curso online, e eu peço para você entrar em contato no telefone 2684-5572, falar com a Cíntia ou com a Mariane. Nós vamos ter muito prazer em atender vocês. Voltando para as questões do nosso trabalho de hoje, que é sobre o respeito, tem uma questão que diz: tratar bem alguém tem a ver com o sentimento de respeito ou está relacionado com a atenção? Tratar bem alguém tem a ver com o sentimento de respeito ou está relacionado com a atenção? Quando você trata alguém bem, tem a ver com respeito ou você apenas está dando atenção para aquela pessoa? O Eduardo começou a anterior, né? Então essa aqui começou. Tá bom, não tem problema, pode ficar à vontade. Depois repassa pelo Eduardo. Tá. Então tá fazendo aí um link entre respeito e dar atenção para alguém. Eu acho que respeito e atenção praticamente são sinônimos. Né? Porque quando você dá atenção para a pessoa, você está respeitando a pessoa. Você está ouvindo, você está entendendo aquilo que a pessoa está querendo comunicar. Então, respeito e atenção praticamente são as duas faces de uma mesma moeda. Então, um tem tudo a ver com o outro. Ok. E você, Edu, o que você diria sobre isso? De fato, né? Respeito e atenção, elas são vias paralelas, elas estão ali né, no seu viés bem próximo. E eu vejo também que muitas pessoas elas conseguem a atenção, talvez por elas serem bem-sucedidas ou terem ali o seu status. Então a atenção, eu creio que ela pode ser, de certa forma, interesseira, né? Então você pode estar ali com a atenção ligada àquela pessoa porque ela tem uma posição, porque ela tem um dinheiro, porque ela tem um certo status, mas não necessariamente quer dizer que você está respeitando ela, né? Então você tem um interesse, você está ali com a atenção cativa a ela por algum interesse maior. Agora, o respeito, eu creio que ele sacramenta, né, a sua relação com aquela pessoa, né? Então você não só tem atenção por ela, como você tem o respeito. E aí você então tem, digamos assim, uma não diria amizade, né, mas uma relação de qualidade, né? Onde você não só tem a sua atenção cativa àquela pessoa, mas como, né, também você tem o respeito para com ela, que é o ideal, né? Que você não só tem a atenção, mas tem o respeito também. E podemos usar também como uma forma de treinamento. Sim. Quer dizer, se eu quero começar a respeitar alguém, se eu começar dando os primeiros passos para a atenção, eu já estou caminhando para o respeito. Então, se você quer respeitar alguém, uma boa maneira de começar é dando atenção para aquela pessoa. Porque você vai se desenvolvendo, ela vai te retornar com ar de satisfação, mesmo que seja de uma forma obrigatória, porque você está no ambiente de trabalho e você tem que dar atenção para aquela pessoa. Mas de qualquer maneira, ela vai estar feliz em saber que você está dando atenção para ela. Né? Não importa por qual motivo.
certo, Edu? Sim. Mas importa que você está recebendo atenção, né? Você está dando atenção. E isso vai fazer muito bem para o ser humano. Então, isso é um bom começo para você começar a praticar o sentimento de atenção, o sentimento de respeito no outro. Né? Começando com a atenção. Você começa dando atenção, você começa a praticar de como se deve respeitar alguém. Eu acho que é um começo, né, Edu? Sim, talvez não nessa ordem, né, professor? Não sei quem vem primeiro, né? Se é a atenção, o respeito ou vice-versa. Só completando, né, eu acho que a pior forma de desrespeito é a indiferença. Ah, exato. Por isso que eu estou colocando a atenção como início do respeito. Né? Porque se eu estou sendo indiferente, então aí está fora de... Aí né? não tem mais... Não tem discussão, né? Acabou, vou embora. Né? Se eu sou um cliente, eu vou embora. Né? Eu estou sendo indiferente, então eu prefiro ir embora. Vou comer em outro lugar. Vou tomar meu café em outro lugar. Não tem, né? É isso mesmo. Mas se aquela pessoa me atendeu bem, está ali com atenção, eu vou ficar ali mesmo, né? Porque eu estou sendo bem atendida. Aí eu falo, mas ele me atendeu bem por obrigação, mas ótimo, já é um bom começo para ele demonstrar que ele tem respeito para o ser humano. É um exercício. É um exemplo dentro de sala de aula, né, Eliana, que a gente passou muito tempo em sala de aula, né? Quando um aluno faz uma pergunta, a pior resposta é a indiferença do professor. O professor deve responder a pergunta, mesmo que a resposta não agrade a esse aluno. Ele vai se sentir que não foi agradado, mas ele vai se sentir grato, porque ele foi atendido, foi explicado para ele alguma coisa que ele não sabia. Que quem pergunta é porque quer saber. Se soubesse, não teria perguntado. Né? Não, com certeza, verdadeiramente. Então é isso mesmo, pessoal. Comece a treinar o respeito pelo outro. Como? Dando atenção para o outro. É um primeiro passo para você, né, começar a trabalhar o respeito. E é interessante, você começa a respeitar alguém, automaticamente as pessoas começam a te respeitar. Porque elas vão se sentir diminuídas. Se ela não der aquela atenção que você está dando, ela vai se sentir um pouco intimidada. Então ela vai querer ficar no mesmo nível que você, então ela vai querer te respeitar também. Existe uma tendência, isso não quer dizer que seja 100%, mas existe uma tendência da pessoa querer também te tratar da mesma forma. Né? Como quando a gente não trata bem, né? Quando a gente não é bem tratado, que a gente fala, dá licença, eu vou embora, é a mesma coisa, a gente está respondendo da mesma forma com a qual nós fomos tratados, não foi assim? Então a mesma coisa da outra forma também, se eu estou dando atenção, a pessoa vai querer ficar e me devolver da mesma forma. Então, de repente, se você quer mudar a sua vida, se você quer melhorar a sua maneira de trabalhar no local onde você está, na sua empresa, num banco, numa padaria, seja lá onde for, faça o curso conosco, faça o curso do Clube do Bom Atendimento. Se você quiser mais informações, ligue no 2684-5572. Ok, pessoal, então, já nos despedindo, quero agradecer imensamente o carinho da atenção de vocês e deixar aqui um alerta, um lembrete, para que vocês liguem para a gente dizendo o que vocês querem que a gente fale, que assuntos que vocês querem que sejam tratados. Porque nós falamos muita coisa, né? Mas será que nós falamos aquilo que vocês gostariam e aquilo que vocês queriam? Obrigado e até uma próxima. Isso aí. É isso, pessoal. Obrigado, né, pela atenção de vocês até agora. E, bom, minha sugestão é que vocês anotem algumas coisas. Eu sei que anotar tudo é muito difícil. E que vocês tenham o hábito de praticar essas recomendações, essas ilustrações que a gente, né, trouxe aqui e tal. Porque se você conseguir desenvolver pelo menos uma, duas ou três, os seus caminhos aí da sua rotina, do seu dia a dia vão mudar bastante, né? Então você vai conseguir ter aí uma qualidade de vida, uma melhoria bem notável. E aí a gente está aqui, né, para receber aí os comentários e os feedbacks e tudo que vocês puderem passar aí de mudança positiva que vocês vão passar a ter aí nas próximas semanas. Então foi um prazer e é isso aí, a gente está torcendo por vocês. Nós vamos ficando por aqui. Foi muito gostoso estar com vocês, foi um prazer muito grande. Nós agradecemos muito a participação de vocês.
No nosso próximo programa, nós vamos estar falando sobre suas decisões e consequências. Outro tema muito forte, muito importante na formação humana. Outro tema que normalmente nos traz muitas dificuldades no nosso dia a dia, tomar decisões e assumir as consequências. Então nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção e até breve.